Amém. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Estou muito feliz por estar trazendo a palavra nessa noite. É uma oportunidade. E ainda mais nesse lugar onde a nossa família foi tão amada, tão abraçada, com tanto carinho pelos pastores desta igreja. Eu me sinto honrada em estar trazendo a palavra nessa noite. Mas eu quero dizer para você se preparar, porque tem uma palavra do céu liberada sobre a tua vida. Amém? Eu vou dar aqui algumas chaves para você. Mas primeiro, eu quero testemunhar algo que aconteceu. Quem está no grupo das mulheres lá já sabe, né? Já testemunhei lá. Para você que não sabe, vai ficar sabendo agora. Para você que já ouviu, vai ouvir de novo, porque testemunho serve para ser contado, amém? Serve para envergonhar Satanás e mostrar que nós temos um Deus que está ali para nos abençoar, que nós temos não somente um Deus, mas um Pai Celestial, que se preocupa em cada detalhe da nossa vida. Não pense você que você não é especial, que o Senhor não se importa contigo, que tem tantas coisas para o Senhor se importar, porque Ele vai se importar com os mínimos detalhes. Isso é mentira de Satanás. É muito pelo contrário, o Senhor, Ele se importa contigo sim, em cada detalhe da tua vida. E hoje de manhã eu recebi uma mensagem, um áudio de uma irmã querida, da irmã Zenaide, no áudio ela dizia assim: tu estás em casa? O Senhor mandou eu fazer algo e eu estou indo aí. Já me deu frio na barriga, porque para a mulher sair de casa de manhã cedo é complicado, né? Com os afazeres, tudo que tem para fazer, eu pensei, meu Deus, o que eu fiz de errado, Jesus? Aí lá chegou ela com aquela bolsa, né? Eu não vi o que tinha dentro. E ela disse assim para mim: eu queria só fazer uma pergunta para ti. Tu estavas orando para Deus pedindo uma vestimenta para ir ministrar essa noite? Aí eu já nem me lembro mais o que eu falei. Eu me lembro que eu chorei bastante, porque eu tinha falado durante a semana para o meu esposo: eu vou ministrar, e eu não queria ministrar de calça jeans, que eu tenho bastante calça jeans, nada contra. Já ministrei várias vezes de calça jeans, mas hoje eu queria vir com uma roupa diferente. E ela chegou lá com esse look. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E ela disse que o Espírito Santo falou para ela: leva aquela roupa para minha filha Sayonara. Porque é assim que Ele nos chama, de filha. Ele nos chama pelo nome. Ele não nos chama por apelido. Ele não conhece você por apelido ou por rótulo que bota em você. Ele não te conhece por isso. Por muito tempo eu fui conhecida como a mãe de luto. A mãe que morreu uma menina. Outras vezes eu fui conhecida como a mãe de um menino autista. Mas todos esses rótulos eu derrubei por terra, porque eu conheci um Pai Celestial, que Ele não me conhece por rótulo, Ele me conhece como filha dEle. Nós somos filha do Senhor, do Altíssimo. Nós temos que tomar posse dessa palavra e agarrar e entender que nós somos filha. Não há rótulo em você. Será que você pode olhar para a mulher que está do seu lado? Se você está com seu esposo, olhe para sua esposa e diga: você não tem rótulos. Você é filha do Deus vivo. Em nome de Jesus. E o mais engraçado, né? O mais legal é ver a cara do esposo, né? Depois olhando para a gente assim: hã? Como Deus faz na vida da gente. Como a Érica falou aqui, quando a gente semeia. Porque nós vamos viver tempos. Alguns tempos nós vamos viver com farturas, e outros a gente também tem que entender que vamos viver tempos difíceis. Mas é nesses tempos difíceis que nós vamos colher o que nós plantamos lá quando nós estávamos naquele tempo bom. E o Senhor tem feito isso comigo. Eu tenho visto o Senhor, em cada detalhe, suprir as minhas necessidades. E sem precisar falar para ninguém, sem precisar dizer o que eu necessitava. Eu limpando a minha casa e com o Espírito Santo de Deus eu falei. Porque como já era essa semana, e eu não consegui concretizar na minha mente uma roupa. Eu não sei você, mas quando tem culto, no domingo, eu estou lá preparando a janta, o almoço, e já estou concretizando na minha mente. Aí eu vou com aquela roupa, eu vou com aquele sapato, e eu não conseguia na minha mente concretizar isso. Não é assim, você que é mulher? Se tem uma festa no final de semana, durante a semana você já começa a pensar: eu vou com aquela roupa, eu vou com aquele calçado. E às vezes o pior, a gente bota, não ficou legal, tem que trocar tudo, né? E eu fiquei pensando nisso: que roupa que eu vou, Senhor? E me deu ao mesmo tempo uma paz. E eu pensei, se eu não tinha o que ir, eu vou de calça jeans, vou de tênis, porque a gente é assim, mulher é assim. Se precisar, bota um tênis, bota uma calça jeans e vai e chuta na cara do cão, porque é para o Senhor. Se tem dias que a gente se sente assim, tem dias que a gente quer colocar um salto, passa uma prancha no cabelo, passa um botão e vamos adorar a Deus. Do mesmo jeito. Nós somos filhas do Senhor, amém? Aleluia. Abra a sua Bíblia.
Você que trouxe a sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 25. Aleluia. Eu quero te dar uma palavra-chave nessa noite. Eu vou pedir para você fazer algo. Olha aí para a pessoa que está do teu lado. Mas olha com aquele olhar assim de pregadora. Não olha com aquele olhar murcho, porque ela não vai acreditar no que você está falando. Já olha com aquela firmeza, assim, sabe? De profeta. Diga assim, ó. Primeiro no espiritual. Não, peraí, gente. Que isso? Vocês comeram antes de vir para cá? Tem certeza? Vamos de novo. Diz assim, ó. Primeiro no espiritual. Depois no natural. Aleluia. Você consegue olhar para ela agora e dizer isso? Vamos lá? Primeiro no... Exatamente. Essa é uma palavra-chave para você nessa noite. Agarre essa chave, porque é ela que vai dar acesso a outros lugares que Deus quer liberar para ti. Primeiro no espiritual, depois no natural. Primeiro é gerado no secreto, depois é trazido para o natural. Nós vamos falar aqui sobre legado. A pastora Leda falou aqui sobre gerar, ela confirmou, simplesmente confirmou o que o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração durante essa semana. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. E, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Até aqui, aleluia? Mais para frente a gente lê ali. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas, ele estava orando e cantando hinos a Deus, ou seja, estava orando e adorando ao Senhor. Um legado que nós temos que deixar para os nossos filhos é a oração. Isso é algo que nós temos que deixar isso na nossa casa e começar a gerar isso dentro do nosso quarto. Gerar os nossos filhos em oração. Gerar o seu esposo em oração. Se você que é solteira não gerou seu esposo ainda, é tempo de gerar, meninas. É tempo de declarar um homem segundo o coração de Deus. Se você já é casada como eu, não pediu para o Senhor um esposo como você queria e já está com ele do teu lado, é tempo de gerar também. É tempo de pedir a Deus um esposo segundo o coração de Deus, não segundo a nossa vontade, nem segundo a nossa carne. Porque se for a nossa vontade, nós vamos errar feio. Mas quando nós pedimos um esposo segundo o coração de Deus, é Ele que vai fazer. E o Espírito Santo falava assim ao meu coração: gere os seus filhos no secreto. Porque quando é gerado no secreto, as pessoas não vão ver. Quando uma mulher está grávida, você não consegue ver o que está dentro do ventre dela. O que está em evidência é apenas a barriga. Mas o que está dentro você não consegue ver porque está sendo gerado. E quando você gera algo no secreto, talvez não só isso, talvez um sonho, algo que você tanto deseja, um legado que precisa ser deixado dentro da sua casa. E quando você começa a gerar aquilo, muitas vezes você vai sair do seu quarto e vai se deparar com um ambiente totalmente diferente do que você pediu. Muitas vezes nós estamos orando, estamos em oração pedindo a Deus, estamos no secreto e lá há uma atmosfera espiritual, há um ambiente espiritual naquele lugar. Mas quando nós saímos de lá, nós muitas vezes se damos de cara com a luta. Nós damos de cara muitas vezes com a casa em meia guerra. Com luta se levantando. E muitas vezes bate o medo e a vontade de parar e dizer: meu Deus, eu saí do quarto agora, eu orei. E eu digo isso porque eu passei por um tempo isso na minha casa. Em que eu estava em oração e ali eu sentia a presença de Deus. E quando eu saía dali, da presença de Deus, a minha casa estava uma guerra. E eu dizia: Senhor, o que é isso? Então eu comecei a orar, pedir para o Senhor: o que eu vivo no secreto, eu quero viver fora dele. O que eu vivo dentro do meu quarto, a tua presença manifestada, tem que sair para a minha casa. A minha casa tem que se tornar um ambiente secreto da presença de Deus. Aonde os meus filhos possam chegar e se sentir à vontade. Aonde o meu esposo possa chegar e se sentir amado, recebido por mim. Quantos maridos saem do trabalho e vão para o bar?
Ou vão jogar com os amigos porque não querem vir para dentro de casa. Porque ao invés de encontrar uma mulher, uma esposa amorosa, encontra uma esposa já com a arma na mão, preparada para atacar. E os filhos, muitas vezes nós como mães se tornamos megera. Nós se tornamos. Hoje você está vendo aqui uma pessoa que fala de amor, que fala de filhos, porque eu passei por um período que eu não sabia ser mãe. Eu amava ter filhos, eu queria ter filhos, mas eu não queria ser mãe. Eu não sabia amar, eu não sabia abraçar. Era um legado que eu não estava deixando para os meus filhos. Eu tenho um filho de 20 anos, fez 20 anos domingo. E ele é desse tamanho, né? Então eu olho para ele assim. E lá em casa a gente faz isso. Porque é difícil nós chegar acessar o coração de um filho grande, de um filho adulto. Que ele já é um adulto. É difícil. Fácil é nós pegar uma criança, um filho de 4, 3 anos, a gente abraçar, a gente beijar e dizer te amo. Você vai receber. Mas quando nós encontramos dentro da nossa casa com um adulto, com outro adulto, nós queremos só o respeito. Nós queremos ser respeitado, honrado, mas nós não entregamos a Ele. E muitas vezes Ele não dá a nós, porque nós não entregamos a Ele. E talvez aqui eu estou falando com pessoas que não receberam isso quando eram criança. Porque eu também não recebi. Eu não fui abraçada pela minha mãe, eu não ganhei um colo. E eu retribuía para os meus filhos, conforme aquilo que eu tinha recebido. Mas um dia, o Senhor me levou para o deserto. Quem conhece que meu testemunho sabe. E lá naquele deserto, o Senhor me tratou lá. Ele me ensinou a amar, me ensinou a olhar nos olhos do meu filho e dizer te amo. E hoje eu faço isso. E eu não tenho vergonha. E o que eu falo aqui é verdadeiro. Porque eu jamais vou subir aqui em cima para falar algo que eu não vivo dentro da minha casa. E eu tenho esse filho de 20 anos. E é muito lindo. Quando eu estou deitado e eu olho para ele, é como a pastora Leida falou, a gente conhece o filho, quando está bem, quando não está. E eu digo, deita aqui com a mãe. E a gente dá aquele cheiro gostoso, e o abraço de mãe envolve, e às vezes o marido está lá na cozinha, já escuta, já vem correndo também, porque também quer. E às vezes a Emily está num quarto, o Caleb está no outro, e aí já vem tudo correndo para cima da cama, porque eles querem aquele aconchego. Nós temos esse aconchego em nossos braços. Nós temos esse aconchego de mãe que muitas vezes, não que o pai não tenha, tá? Tem homens aqui, né, gente? Não que homens não tenham, mas a mãe, ela foi chamada para gerar. Ela foi gerada para criar um ambiente dentro da nossa casa, não somente espiritual, mas trazer aquilo para o natural, em amor, em graça. E o Igor é muito engraçado porque ele não crescia, ele era muito pequeno. E nós chegamos até a levar ele no pediatra para ver por que ele não crescia. A gente estava muito preocupado e ele, na escola, os outros tiravam sarro dele, tu não cresce. Todo mundo passou ele. E o pediatra falou para o meu esposo, né? Vocês não são muito altos, então não tem muito o que crescer, ele disse. Já viu a altura do meu esposo, né? E o meu esposo começou a orar. O meu esposo começou a gerar ele no secreto. Eu vou orar e ele vai crescer, ele vai dar maior que nós. E ele cresceu. Ele é desse tamanho. Ele é enorme, porque foi gerado no secreto algo. E hoje nós contamos isso a ele, nós falamos isso para ele. Que ele é importante para nós. E essa é um dos legados que você pode deixar para a sua família. A oração. Criar um ambiente dentro da sua casa. Essa semana eu coloquei lá no grupo, né, das mulheres. E eu quero aqui compartilhar com vocês algo. Que é um legado que nós temos que deixar para nossos filhos. Um dia eu ouvi alguém dizer assim, se você recebesse uma mensagem de Jesus hoje, no seu WhatsApp dizendo assim, eu vou aí na tua casa te visitar, qual seria a sua reação? Na hora eu fiquei trêmula e pensei várias coisas. Eu pensei, eu vou me arrumar, vou limpar a casa, deixar tudo organizadinho, né? Jesus que está vindo. Né? Vamos organizar tudo, deixar tudo limpinho, porque ele conhece aquilo, né? Até os fundos do guarda-roupa. E eu comecei a pensar naquilo e o Espírito Santo ele ministrou assim no meu coração, falando, filha, se eu disser para ti que Jesus já está aqui. Aí eu dei uma olhadinha assim, né? Vi que não estava tão organizado, dei uma olhadinha assim, vi que estava meio descabelada, não estava tão cheirosa.
E o Espírito Santo, ele ministrou isso no meu coração, dizendo assim: da mesma forma que você espera a minha visita, e eu quero fazer morada aqui, não venho para visitar. Dessa mesma forma, eu quero que você faça para os teus filhos e para o teu esposo. E o Espírito Santo, ele me deu essa palavra, dizendo assim: o secreto que você tanto busca só pode ser real quando a sua vida me glorifica. E quando o Espírito Santo me confrontou com essa palavra, eu pensei, nossa, tem muita coisa em nós como mulheres que precisamos organizar. Porque muitas vezes nós achamos, né, que para nós é tudo mais difícil e para os nossos esposos não é. Mas muitas vezes eles carregam sobre os seus ombros um fardo pesado que nós não conhecemos. Eles carregam um fardo pesado de pôr o alimento muitas vezes na mesa, a preocupação de pagar uma energia, de pagar uma água, a preocupação de ver muitas vezes a geladeira quase vazia. E nós como mulheres, muitas vezes, em vez de nós nos posicionar em oração, em deixar um legado um dia para os nossos esposos, nós estamos preocupados em que acabou, tem que dar um jeito, faltou. E eu vi isso muito dentro da minha casa, quando eu era criança. Mas nós começamos isso, replicar isso dentro da nossa casa. E achamos que temos autoridade para isso. O Espírito Santo me confronta desse jeito? É verdade o que eu estou dizendo aqui? Ele me confronta assim, com palavras que puxa realmente a minha orelha para mim tomar um posicionamento. Como mãe, tomar um posicionamento, como filha. Porque você que está aqui, eu estou falando aqui não só com mãe, mas eu estou falando com mulheres, com esposa e que acima de tudo são filhas. E a palavra de Deus diz assim, mais para frente ali, diz assim, cantando hinos a Deus, os outros presos ouviam, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. O Senhor dizia assim para o meu coração, dizia assim no meu coração: você, e eu quero liberar isso sobre a tua vida, você tem autoridade dentro da tua casa para orar a Deus, para estender as suas mãos aos céus e dizer que é chegado o reino de Deus sobre a tua casa. Porque muitas vezes nós, como mulheres, nós não tomamos esse posicionamento porque nós ficamos olhando para os nossos esposos. Tá, e o meu esposo, o que ele vai fazer? Ou se você não é casada, talvez você é solteira, mas você pensa, mas aqui em casa é só eu que oro. Eu sozinha, eu me sinto sozinha, cansada. Se o Senhor está te levantando na tua casa, é porque Ele está te dando autoridade para orar sobre o teu lar. É isso que nós temos que entender e tomar posse da palavra. E entender que nós temos também essa autoridade. E por muito tempo eu olhava para o meu esposo, eu dizia assim para Deus: Senhor, e o meu esposo? Por que eu? Por que o Senhor está me chamando para orar e não ele? Aí o Senhor me levou lá em João, no finalzinho de João, que conta quando Jesus restaurou a Pedro. E Jesus diz assim para Pedro, vai pela praia e diz: vem Pedro, me segue. E Pedro olha para trás e diz assim: e quanto a este discípulo, a que tu amas? Ele está falando de João. Jesus olha para Pedro e diz assim: e o que te importas? Se eu quero que ele viva até que eu venha. Quanto você segue-me? O Espírito Santo me confrontou com essa palavra dizendo: que te importas? Se eu estou chamando você e não o teu esposo. E o que te importa se eu estou chamando você para orar? Não é ele, é você. Eu estou levantando você para o secreto. Eu estou te levando para o secreto porque eu estou te chamando. É você que eu estou te levantando como uma mulher intercessora dentro da tua casa. O que eu tenho para o teu esposo é para ele. E o que eu tenho para você é com você. Só que nós temos essa desculpa de esperar por alguém, de olhar para trás e dizer: e o fulano? Por que não ele? Ah, eu não me sinto capaz, Jesus. Eu não tenho autoridade para isso. E a palavra de Deus diz assim, que quando eles adoravam ao Senhor, cadeias eram quebradas. A tua adoração ao Senhor tem poder de libertar toda a tua casa. A tua adoração ao Senhor tem poder de libertar os teus filhos, o teu esposo e todos os teus familiares. Todos que estão ouvindo a tua adoração, todos que estão ouvindo a tua oração.
Nós temos que nos posicionar como mulheres de autoridade no Senhor e dizer: eu me levanto hoje, Senhor, como Débora, aquela juíza. Eu me levanto não para levantar por cima do meu esposo, da autoridade dele, mas eu me levanto, Senhor, como uma intercessora na minha casa pelos meus filhos. E eu creio que os meus filhos não são do mundo, eles pertencem ao Senhor. Porque antes de serem meus filhos, eles são teus. E nós ouvimos muito, eu ouvi muito essa frase no mundo dizendo: eu crio filho para o mundo, o filho não é para mim, é para o mundo. E eu repreendo isso e digo: não, os filhos não pertencem ao mundo, os nossos filhos pertencem ao Senhor. O legado que nós temos que deixar dentro da nossa casa é na vida deles dizer: você pertence ao Senhor, você pertence a Jesus. É colocar isso que está enraizado muitas vezes dentro de nós como mães e nós não conseguimos colocar para fora. Nós não conseguimos ter acesso aos nossos filhos porque eles estão trancados, algemados. Mas a tua adoração, diz o Senhor nessa noite, comece a adorar na tua casa. Comece a levantar uma voz de adoração. Coloque um louvor lá e comece a adorar ao Senhor. Dizer: Senhor, a minha casa pertence a Ti. Os meus filhos pertencem a Ti. Nós não viemos para esse mundo para dar nossos filhos para Satanás, para dar os nossos filhos para o inimigo. Nós somos canal. Deus nos fez canal como mulher. Aonde Ele colocou uma semente, ali foi gerado para Ele, para a glória dEle. E quando você adora o Senhor, os alicerces da tua casa são abalados. Não pense você que quando você está orando, alguma coisa de errado está acontecendo, porque quanto mais a gente ora, parece que a situação piora. Quanto mais a gente ora, parece que as coisas vão se complicando, vão virando uma bola de neve, mas na verdade é o Senhor remexendo os alicerces da nossa casa para nos conduzir a esse tempo de adoração e levar a nossa casa para um lugar secreto onde Ele quer que nós estejamos. E é essa oração que eu tenho feito. Eu tenho dito: Senhor, eu quero que a minha casa se torne um lugar secreto, um lugar de adoração na Tua presença. O que eu sinto aqui no quarto não é só para mim, tem que ser para os meus filhos também, tem que ser para o meu esposo também. E ontem eu vivi algo assim muito sobrenatural sobre a minha casa. A Emily chegou em casa e eu já vi que ela não estava no normal dela, eu vi que ela não estava legal. E eu estava sentada na cadeira e eu chamei ela, eu disse: filha, vem cá, quero te dar um colo. E eu dei aquele abraço nela, abracei, e eu vi que ela não estava bem. E aí passou um tempo, já era quase meio-dia, ela disse: mãe, eu estou com uma dor de cabeça, não estou me sentindo bem. Na hora o Espírito Santo falou isso. Isso é espiritual. E ali eu comecei a declarar: Senhor, eu não vou levar a Emily no hospital. Porque se isso é espiritual, esse mal vai ter que sair. Eu não aceito isso na minha casa. Se a minha casa está se tornando um ambiente de adoração ao Senhor, eu não permito que a Emily fique desse jeito. Porque quem já sabe, viu aquele testemunho, né, que tive que levar ela por causa da dor de cabeça, que a médica achou que podia ser, né, meningite, tudo aquilo. Só Deus na causa mesmo, para fazer um milagre na nossa vida. E eu comecei a orar, e ela não comeu um pouco, foi deitar, e era o horário que eu vou para o quarto orar. E eu fui orar, e o Senhor disse assim: vai lá e unge a cabeça dela. Eu ungi minhas mãos, pus a mão sobre a cabeça dela, e comecei a lhe determinar: eu não vou levar ela no hospital, em nome de Jesus. Eu declaro cura agora na vida dela. Em nome de Jesus, eu não aceito agora. Aí, existe um segredo. Existe um segredo aí. Nós que somos mulheres, eu quero ensinar algo para você. Muitas vezes, nós estamos vivendo algo espiritual dentro da nossa casa. Não basta apenas nós se posicionar em Deus. Deus nos deu autoridade. Muitas vezes nós temos que bater de frente com o inimigo. Porque nós estamos posicionados. A palavra de Deus diz que Ele nos deu o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Não é para botar e dormir como pijama. Ele nos deu isso para ir à guerra, para ir à luta. Ele nos deu uma armadura. E essa armadura é para ir à luta. E a gente coloca a armadura e fica: agora estou boa. Coloquei a armadura, Jesus vai na minha frente e faz. Não. Nós colocamos a armadura para quê? Para ir à luta. Com a espada, que é a palavra. Nós temos que estar posicionadas, guerreando. E quando eu comecei a orar na Emily, o Espírito Santo me deu autoridade. Eu disse: ah, Satanás, eu já vi onde é que tu tá. Tu vai sair daqui agora. Tu vai sair daqui agora. Eu não permito isso. Eu sou louca assim mesmo, tá, gente? Vão se acostumando. E comecei a orar e falei desse jeito.
E depois o Senhor disse, agora vai lá para o quarto e me adora. Quando eu dobrei meus joelhos para adorar o Senhor, a Emily começou a vomitar. Ela começou a passar mal. E o Senhor mandou ir no banheiro e ali começar a determinar a libertação dela, começar a orar. E ela, quanto mais eu orava, mais ela botava para fora. Levei ela para o quarto junto comigo, tranquei a porta e eu disse, deita aqui agora nós vamos adorar o Senhor. Ela é testemunha, ela está aqui. Eu disse, agora nós vamos adorar o Senhor. E ali nós começamos a adorar juntas. Peguei ela e disse, filha, se ajoelha. E ali eu comecei a falar palavras, ela começou a repetir o que eu falava. E o Espírito Santo disse assim, continue em adoração. Porque ela vai dormir. E a hora que ela acordar, eu estava falando com o pastor nesse momento. Quando eu comecei a falar com o pastor, ela começou a passar mal. O Espírito Santo falou assim, porque ela vai acordar e vai acordar bem. Pois ela acordou. Quando ela acordou, ela estava novinha, zeradinha. Era espiritual ou não era, gente? Agora, se eu bobeio, se eu olho para ela e digo, vamos para o hospital, filha. Não estou dizendo que você não tem que levar. Cada mãe sabe, o Espírito Santo vai te dar discernimento para entender quando é para levar e quando não é. Naquele momento eu tive esse discernimento do Espírito Santo, não leva para o hospital. Como já tinha acontecido aquilo com ela, eu tremi na base, eu pensei, meu Deus, de novo, Senhor? Eu disse, não. E me posicionei naquilo ali. É isso que nós temos que entender, como mulheres, como mães. Há uma autoridade sobre a tua vida, há uma autoridade sobre a tua casa. E o ambiente da tua casa, ele é mudado conforme você faz no secreto. Conforme você ora. A palavra de Deus diz assim, que todos os presos, todos que estavam ali, as correntes foram quebradas e prisões foram abertas. As portas das prisões foram abertas. Você tem noção do que é isso no espiritual? O legado que nós temos que deixar para os nossos filhos? Quando você está orando, talvez a sua mãe, preste atenção no que eu vou dizer agora. Talvez a sua mãe não abriu um caminho para você. Não abriu uma porta para você passar para o reino de Deus. E hoje esse caminho quem está traçando são vocês, somos nós. Essa porta quem tá abrindo somos nós em oração, com o joelho em oração, adorando ao Senhor. E não é fácil quando você abre um caminho. Vai ter entulhos, vai ter mato, vai ter aquelas plantas de espinho, vai ter de tudo no meio do caminho. É mais ou menos isso. Quando você está em oração, nós estamos abrindo um caminho para aqueles que vão vir atrás de nós, que são nossos filhos, que é a geração que está por vir. Mas muitas vezes nós ficamos com medo. Em vez de nós avançar, nós retrocedemos para trás. Porque quanto mais nós oramos, mais a luta se levanta. Mas é o Senhor balançando os alicerces da nossa casa para mostrar que Ele está ali conosco e que Ele faz acontecer no tempo dEle. Amém? Aleluia. E para terminar, diz assim, lá no versículo 31. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Só para você entender, serão salvos você e da sua casa. Vai começar por quem? Vai começar por você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai começar por alguém dentro de casa. Vai começar por alguém pegar a espada, cortar os matos que tem nesse caminho para dar passagem para quem vem atrás. Porque muitas coisas que nós fizemos aqui, o legado que nós deixamos não é para nós. Por isso que o nome é legado. É uma herança deixada para aqueles que virão. O que você está vivendo hoje no espiritual, muitas vezes ele vai se materializar quando nossos filhos foram grandes. Quando nossos filhos já forem adultos. Eu estava lendo hoje uma passagem lá de Davi. E quando Deus revela a Davi o que vai acontecer no seu futuro. Quando ele queria levantar um templo a Deus. E Deus disse que não é ele que vai levantar. Mas era um filho, era um descendente da casa dele. E o Senhor falou muito ao meu coração, porque Davi ele faz ali uma oração de agradecimento ao Senhor. E esta oração ele diz assim, quem sou eu para que o Senhor se importe comigo? Quem sou eu para que o Senhor revele o que vai acontecer ainda há um tempo que vai vir? Muitas vezes o que nós vivemos hoje não é para nós, é para os nossos filhos, vai se materializar para eles. E o que você tem deixado para eles hoje? Eu quero trazer isso à sua reflexão essa noite.
o que você tem deixado para o seu filho? Será que eles vão lembrar de nós como uma mãe megera, assim como nós lembramos da nossa? Será que eles vão olhar para nós e vão dizer, a minha mãe não me deu um abraço, a minha mãe não me deu um carinho? Eles vão retribuir para os filhos deles o que nós fizemos com eles também? Eu tenho aprendido lá em casa que a adoração não é apenas no quarto e adorar. A adoração ao Senhor é quando nós preparamos uma mesa para os nossos filhos, para a nossa família. A adoração ao Senhor é quando nós arrumamos a nossa cama com lençol cheiroso. É quando nós varremos a nossa casa, por mais simples que ela seja, com amor, com carinho. Isso também é adoração ao Senhor. Lá em casa nós prezamos muito a mesa. Eu e o meu esposo. Na hora de comer, é para sentar, para comer. Não tem essa de um estar no quarto mexendo no celular, um no computador. Não, nós chamamos para a mesa. Porque durante um ano eu comi num hospital. E tudo que eu queria era estar numa mesa com a minha família. Tudo que eu queria era sentar, tomar um copo de café com leite e era me negado naquele lugar. Tudo que eu queria era um domingo me sentar com meu esposo e com meus filhos, a qual eu não amava, a qual eu não beijava, a qual eu não sabia abraçar, eu não dava carinho de mãe. E tudo que eu queria era estar em casa com eles. E hoje nós temos essa oportunidade. Então sempre que eu tenho essa oportunidade, eu digo, vem para a mesa. E eu digo para o Igor assim, daqui a pouquinho tu vai casar, tu não vai estar mais aqui. Tu vai estar com a tua esposa. Então vamos aproveitar esse tempo que nós temos em família. Porque os anos passam rápido. E quando vem, sai de casa e a gente está numa mesa sozinho. Aí a gente começa a refletir no que a gente fez de errado. Quando na verdade nós devíamos refletir quando eles estavam dentro da nossa casa. Você tem um lar abençoado, mulher. Você tem um lar abençoado. Profetize isso sobre a tua casa. O Senhor te levantou para esse tempo, para ter um lar abençoado e não uma casa de guerra, mas ter uma casa de paz. Em nome de Jesus, não esqueça que a adoração não é só aqui na igreja. A adoração começa lá dentro da tua casa, quando o teu filho chega, quando você dá um abraço nele, quando você tem esta oportunidade de abraçar, de beijar e dizer que ama. Olha no olho e diga que ama. Ele vai se constranger. Porque o meu filho de 20 anos, ele se constrange às vezes. Mas eu abraço e digo, vem cá, meu neném, cheira aqui. Aí ele diz assim, ai mãe, por que o abraço da mãe é tão bom? Porque é mãe. Porque nós temos esse aconchego. Nós somos as mulheres e que nós sejamos mulheres sábias, não a tola. Porque essa mesma mão que edifica, ela também derruba. Essa mão que edifica, ela também destrói. E nós temos que ter esse entendimento dentro da nossa casa. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Aleluia. Lá em Salmos. No Salmos 128. Fala algo lindo ao nosso coração. Creia que será salvo você e da sua casa. Eu quero convidar você nesse momento, não só você que é mãe, mas você que é filha, você que, acima de tudo, é filha.